Vai ser cobrada a falta agora pelo Pelé, 2 na barreira, correu, o Rei atirou, gol! Salve, salve comunidade santista que está vendo mais um vídeo do canal Blog Sou Santista. Este canal que traz todas as semanas vídeos com curiosidades históricas do Santos Futebol Clube. Hoje não será diferente. Se ainda não conhece o canal, já aproveita e se inscreve aí. E aí depois desse vídeo você dá uma olhadinha nos outros também, deixa os likes, comentários, não economize nos elogios, hein? Mas também pode fazer crítica se quiser, ok? E importante, não deixe de compartilhar com seus amigos santistas. Nós somos aqui vidrados no Santos e estamos sempre contando histórias curiosíssimas do clube. Vamos para o assunto de hoje então? Os últimos 2 técnicos do Santos, vocês sabem, são estrangeiros. Mas embora o clube tenha ficado 40 anos sem contratar um técnico de fora do país, Jesualdo Ferreira é o 16º estrangeiro na história do clube. Neste vídeo, falaremos dos 5 técnicos estrangeiros que mais comandaram partidas no Santos, exceto o Jesualdo, Sampaoli, porque são técnicos bem recentes, todo mundo tem fresca na memória a história dos dois. E sobre Abel Picabeia, o que mais tempo ficou e também o mais vitorioso, nós já falamos no outro vídeo, o que fala sobre a primeira grande excursão do Santos. Confere lá. Sobre o primeiro da lista, não há muita informação sobre ele, mas o uruguaio Pedro Mazzullo ficou notabilizado por ter sido o primeiro técnico profissional contratado pelo Corinthians ali no início da década de 30, onde amargou 2 goleadas frente ao Palestra Itália, uma por 8-0 e a outra por 5-0. Pedro Mazzullo também foi técnico da seleção do Chile entre 1936 e 1939. Chegou até a golear a seleção do Uruguai, o seu país, em 1937 por 3-0. Ele também teve passagem pelo Colo-Colo. Após sair do Corinthians e antes mesmo de ir para a seleção chilena, ele foi técnico do Santos ali em 1934. O seu retrospecto não é muito bom, não. Foram 19 jogos com apenas 7 vitórias, 8 derrotas e 4 empates. O próximo da lista é o argentino José Ramos Delgado, ou José Ramos Delgado. Como jogador, esse cara aí foi um zagueiro notável, principalmente no River Plate e no Santos. No Santos, aliás, ele foi campeão brasileiro em 1968 e 4 vezes campeão paulista. Seu apelido era Xerife, e não era à toa não. É porque em campo ele exercia grande comando e liderança entre os jogadores. O José Ramos Delgado jogou também no Lanús, no Banfield, na Portuguesa Santista e ainda jogou 2 Copas do Mundo pela Argentina. Ele foi técnico de vários clubes de seu país, inclusive os grandes River Plate e Estudiantes. Como treinador no Santos, porém, seu retrospecto não é muito entusiasmador. Após um período nas categorias de base do clube, treinou o time profissional entre 1977 e 1978 e contabilizou ali 26 jogos com apenas 9 vitórias, 8 derrotas e 9 empates. O terceiro da lista é Caetano de Domenico, que nasceu na cidade de Messina, na Itália. Isto em 1885. Ali, no início do século XX, houve um terremoto que matou 28 mil pessoas em sua cidade. Ele, claro, sobreviveu e chegou ao Brasil em 1910, onde se naturalizou.
era chapeleiro de profissão, mas atuou como jogador por Paysandu, um clube extinto de São Paulo, São Bento, outro clube extinto também de São Paulo, e também o Ipiranga, que aliás foi um dos mais fortes clubes de futebol da primeira metade do século XX. Caetano De Domenico também jogou na seleção paulista. Como treinador, tinha fama de retranqueiro, sendo campeão paulista em 1940 pelo Palestra Itália, após treinar o Ipiranga e o São Paulo Railway. Aliás, o São Paulo Railway ele treinou por quase 10 anos, depois ele foi para a Ferroviária. No Santos, seu retrospecto também não é muito bom não. Entre 1934 e 1935 e também num retorno em 1950, foram 27 jogos, somente 11 vitórias, 12 derrotas e 4 empates. O quarto da lista, Isaac Goldenberg. Este camarada aí nasceu na Áustria e, como jogador, atuou em clubes de seu país, além de Romênia e França. Em 1930, mudou-se para a Argentina, onde se naturalizou, jogando pelo Racing. Após encerrar sua carreira como jogador, mudou-se para o Brasil, onde se formou em educação física, treinando o Internacional em 1937 e Força e Luz em 1938. Força e Luz também era um time de Porto Alegre, hoje já extinto. Treinando o Santos entre 1939, foram 40 jogos, com 18 vitórias, 12 empates e 10 derrotas. Destaque aí para a goleada do Santos de 6-1 em amistoso contra um Palmeiras. Porém, perdeu para os outros dois grandes de São Paulo, além de ter sido goleado pelo Flamengo. Em todos esses jogos foram amistosos. Por fim, Dário Letônia foi um peruano que chegou em Santos no ano de 1928, após carreira de boxeador em seu país, na categoria peso leve. Dário Letônia trabalhou em vários clubes da cidade, principalmente como professor de ginástica. Como treinador, trabalhou em vários clubes de futebol no Brasil, incluindo Internacional, Curitiba, Guarani e Atlético Mineiro. No Santos, ele trabalhou como preparador físico por toda a década de 30, mas entrando e saindo várias vezes, pois ele sempre era chamado para treinar equipes de natação, de tênis e ginástica. Fez parte da comissão técnica do Santos quando o clube ganhou o Campeonato Paulista de 1935. Foi técnico do time entre 1940 e 1941, em 64 partidas, com 30 vitórias, 23 derrotas e 11 empates. Na época, perdeu de todos os grandes de São Paulo, de goleada ainda, e foi técnico no primeiro jogo do Santos, lá no estádio do Pacaembu, contra o São Paulo Railway, hoje Atlético Nacional, que está na 3ª divisão paulista. Pois este foi o assunto do vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Dá uma olhadinha nos outros vídeos se você ainda não viu, se inscreva se você não se inscreveu, dá like, compartilhe e faça seus comentários. Até o próximo vídeo, valeu!